Seja muito bem-vindo a mais um EngajaCast, o seu podcast diário sobre marketing digital e negócios. Esse podcast é oferecido pela EngajaTech, uma agência de marketing que vai criar uma máquina geradora de leads qualificados para o seu negócio. Seja bem-vindo a mais um Daily, galera. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você já acompanha a gente há algum tempo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, tá? A gente vai começar a responder dúvidas, eu vou fazer um vídeo de dúvidas em breve, então deixe seu comentário, manda o super like lá se você quiser prioridade, tá? Pelo menos R$20 ali, já tá bom, a gente já consegue responder sua dúvida. E a gente tá fazendo esse projeto, a gente vai longe com ele, a gente quer conseguir cada vez mais audiência aqui no Spotify e também no YouTube, se você tá assistindo isso no YouTube, tá? A gente tá até soltando esses vídeos como vídeo mesmo no Spotify. Tem a versão áudio, caso você queira ouvir também, não tem problema nenhum. Mas a ideia é trazer sempre informação para vocês sobre o mercado digital, tá? E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu tô falando bastante no Instagram, que é sobre como o seu conteúdo pode dar certo, né? O que você tem que fazer para o seu conteúdo funcionar bem, né? Muita gente tem dúvida, tem muita informação, tem muita desinformação no mercado sobre isso. E eu queria falar de 3 coisas que são essenciais para você realmente dar certo em conteúdo, tá? Essas 3 coisas, elas são cruciais e tem outras coisas, tem outros fatores que não dá para entrar em todos em um vídeo só. Mas se você seguir essas 3, já vai ser mais que o suficiente para você conseguir ter um bom resultado, tá? E eu vou falar dessas 3 coisas aqui para vocês em ordem de importância, tá? Então, a última é a mais importante, tá? E a primeira é a menos importante, só que ainda é muito importante, porque pensa que são as 3 que eu escolhi dentre vários outros fatores, tá? E você vai ver que eu não vou falar aqui nem de tag, nem de trend, nem de nada disso, porque não é isso que importa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, galera, que você tem que ter num conteúdo, e você vai falar assim, Gu, vá, que tem que ter isso, é a relevância. Como assim, Gu? Como assim relevante? Não adianta você querer ficar falando de uma coisa que ninguém quer ouvir. Então, você tem que atrair a pessoa pelo que ela quer ouvir. E isso é uma parte muito importante. E essa é a primeira coisa que eu vou falar, tá? O terceiro lugar, digamos assim. A relevância do conteúdo, ela é ditada por quão atual é aquela informação. É só você fazer um cálculozinho, tá? Pra você saber se está com uma boa ideia de conteúdo. Quão atual e quão importante para o seu público-alvo é aquele conteúdo. Se ele é atual e se ele é importante na cabeça do seu consumidor, você já consegue começar por aí. Então, se o seu consumidor, se o seu ICP, se o seu cliente ideal acha importante, vou dar um exemplo aqui, finanças, você tem que entrar em finanças. Mesmo que o meu negócio não seja finanças, então, tem que ser relevante para ele, mas tem que caber um gancho para o seu conteúdo, tá? Tem gente que até que faz isso e não tem um gancho claro e já mete o conteúdo ali no meio e tá tudo certo também. Então, tem que conversar com o seu público-alvo. Isso é o mais importante, tá? E disso você vai parir, digamos assim, uma ideia. Como assim, Gu? Se você tiver um conteúdo que ele é relevante para o seu cliente ICP e ele gera valor para ele, você tem uma boa ideia. Essa é a junção que dá uma boa ideia. E se for diferente ainda, se ele tiver um ar diferente, uma sacada diferente, um tom diferente, aí você tem tudo, né? Então, primeira coisa, digamos que é a concepção da ideia, que é o que é importante para um conteúdo dar certo. Ele precisa ser, de novo, revisando, relevante, atual e importante para o seu consumidor. E precisa gerar valor para ele. Então não dá para você ficar fazendo só conteúdo sem valor nenhum agregado, porque depois ele vai acabar desistindo de você, porque ele vai vir por uma coisa que é relevante e você não vai entregar nada. Então tem que entregar uma coisa relevante para ele, tá? Então esse é o terceiro lugar. Segundo lugar, galera. Segundo lugar é a história. Todo conteúdo que você puder e fizer, você precisa colocar história, né? Eu até estava falando com um doutor sobre isso esses dias, com um médico que a gente atende, e ele, médico,
vai começar a colocar histórias reais de pessoas, de pacientes, e porque ele percebeu que quando ele começava a contar histórias das pessoas, dos casos reais, ele tanto tranquilizava os pacientes em procurar ajuda e conscientizava eles também, e criava confiança. Então a história ela vai te ajudar a reter a pessoa no seu conteúdo, ele vai te ajudar a engajar as pessoas, transformar você na autoridade, porque o contador de história ele vira uma autoridade automaticamente e vai te dar longevidade no seu conteúdo, tá? Porque independente das flutuações de trend, de relevância, coisa do tipo, se você tiver história, você vai ter tudo, tá? Eu, inclusive, tenho que treinar mais isso, tenho que colocar mais histórias nos meus vídeos. É uma coisa que eu tenho que colocar também. Eu tô me forçando sempre a trazer uma história para o conteúdo, trazer algum... Porque a história, mesmo que ela seja inventada, mesmo que seja uma história inventada, não real, ela traz um moral da história, né? Então a pessoa aprende alguma coisa com a sua história. Então é a coisa mais importante. E tem outras razões técnicas também de que a história... de porque a história é importante. Você pega, por exemplo, retenção do usuário, né? O usuário retém muito mais quando você conta uma história. E como contar uma boa história? Uma história geralmente tem um começo, meio e fim, e ela tem um problema e uma solução. Então, a pessoa, se você fizer isso, você já vai resolver basicamente tudo. E você tem protagonista, tem outras pessoas que você tem que colocar na história. E se você der detalhes na sua história, você pinta quadros na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, se eu fizer uma história aqui agora, eu tava falando do Dr. Brian, né? Aí eu fui visitar ele esses dias, e lá onde ele trabalha, lá na Pamplona, é tipo um condomínio empresarial que tem um globo, assim, que é como se fosse um estádio, mas não é um estádio. É um anfiteatro, assim, com um globo bem bonito. E ele usa esse globo bem bonito, azul, como foto principal para aumentar a autoridade dele, né? E aí eu subi o elevador lá e o consultório dele é todo marrom, todo de madeira, bem bonito. Ele sempre tá engravatado, sempre tá bem vestido para receber os pacientes. Agora eu te pergunto, você imaginou o globo, você imaginou o condomínio, você imaginou o consultório dele e você imaginou provavelmente ele de gravata, mesmo sem conhecer nada disso às vezes. Então é isso esse é o poder da história. Então, contar histórias vai te ajudar, tá? E aí a gente chega no primeiro lugar, que esse é o mais importante de todos, que é adivinha? A consistência, tá? A consistência é a coisa mais importante que você tem que ter no seu conteúdo. Você pode fazer tudo mal feito. Se você for consistente, você vai ter resultado. E o que é consistente, Gu? É uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Não. Hoje em dia, consistência válida é mais de uma vez por dia, todo dia, aparecer sempre. Você tem que aparecer para a pessoa. Tem que ter consistência. Todas as plataformas exigem consistência. Você só vai melhorar se você tiver consistência. Você só vai aprender algumas técnicas, alguns manejos se você tiver consistência. Testar, treinar, testar novas coisas. E consistência na sua mão, tá? Não na mão dos outros. Porque se você colocar consistência na mão dos outros, eles não vão pegar essas sacadas, entendeu? Então é isso, galera. Segue essas 3 coisas, tá? Seguindo essas 3 coisas, você vai ter um bom resultado, com certeza, com marketing digital. Não esqueça sempre de fazer CTA, de mandar a pessoa para sua empresa, para o seu produto, porque você não está produzindo conteúdo de graça à toa. Você está produzindo conteúdo com intenção de compra, para a pessoa comprar de você em algum momento, gerar autoridade, conectar com você e comprar de você, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e deixe sua pergunta, que a gente vai ter vídeo de resposta aqui em breve, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Obrigado por ter escutado até aqui esse podcast. Se você tem um negócio e precisa alavancar as vendas desse negócio ou precisa de um suporte com marketing digital em todas as suas áreas, edição, postagem, criação, produção, conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Engajatech.com.